Amém, amados? Amém. Nós saudamos a todos os presentes e também os amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós convidamos os amados nesta hora a abrirem a palavra do Senhor na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, dando continuidade ao nosso estudo. Gálatas aos 5, nós leremos do versículo 1 ao 15. Amém? É a nossa meta, a gente vê se consegue chegar até lá. Diz assim a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, melhor dizendo, a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém? Os irmãos podem estar assentados, a irmã Cláudia já orou pela EBD. Bem, queridos, dando aqui continuidade, né? É importante para nosso assim, entendimento didático. Essa epístola tem 6 capítulos. O primeiro e o segundo capítulos, paz do Senhor, amados, estão chegando. Janete, Emerson, glória a Deus. Queridos, é como se fosse uma divisão dos 6 capítulos em 3 partes. O primeiro e o segundo, né, de uma maneira, assim, o que prepondera? A defesa do evangelho, do único evangelho, e a defesa da legitimidade do apostolado de Paulo. Então, esses 2 primeiros, né, claro que existem outras características, como nós vimos, né? Não tem muita coisa de boas-vindas, aquelas coisas, ele é muito direto. Mas esses 2 primeiros capítulos, ele faz, de uma maneira enfática, o foco é a defesa do evangelho e a legitimidade deste mensageiro do evangelho, que no caso seria ele, Paulo,
que entregou com sua equipe a mensagem aos Gálatas. O 3 e o 4, a gente viu uma parte doutrinária, onde ele vai confrontar constantemente a justificação pela lei e pela graça, né? As duas alianças, lei, graça. E ele termina, nós vimos, fazendo aquela alegoria entre Sara e Agar, para mostrar que nós somos como a livre. Nós somos filhos de promessa. Nós não somos gerados meramente como todos os homens são. Então, nascidos do Espírito, podemos dizer assim, algo sobrenatural. O nosso nascimento, o nascimento de todo crente, que importa é o nascimento sobrenatural. E agora, no 5 e 6, Paulo vai entrar na parte que nós chamamos de pragmática ou prática. Como que eu aplico agora tudo isso? Né? É o 5 e o 6, até terminar. O 5 e 6, a ênfase. Não quer dizer, volto a dizer, em toda a carta você vai ver outras coisinhas, no versículo aqui ou outro, mas a ênfase é essa. Amém? Dito isto, queridos, tá? Dada essa informação aos amados, vamos então aqui estudarmos, né? O versículo 5.1, ele tem 3 vocábulos bem importantes. A palavra liberdade, né? Liberdade. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não, né, o conjunto da obra, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tá? A depender da sua versão, vai estar o verbo permanecer firmes e não estarem, mas a mesma coisa, né? Ser, estar, permanecer, eles fazem parte do mesmo grupo de verbos. O Paulo agora, assim que ele conclui que nós somos filhos da livre, que nós somos herdeiros, que o Senhor Jesus nos libertou, que nós estamos debaixo da graça, e o que é que ele vai agora dizer? Agora é a prática. Sabendo disso, como que eu vou viver? Permanecendo nesta liberdade, até o dia que o Senhor levar. Então, permanecer, estar, é algo todos os dias. Todos os dias. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós fomos libertos de um jugo de servidão, de escravidão, que era a lei. Necessária, mas era um jugo que ele chama de escravidão, porque era 613 mandamentos, né, ao todo, catalogados pelos próprios judeus, incluindo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mais as legislações, eles catalogaram em 613 ordenanças que tinham que ser observadas. Então, isso era um jugo de escravidão, porque a vida só vinha se alguém observando, por ela viverá. Então ele falou, agora Cristo vos libertou, vocês agora estão debaixo do jugo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28 e seguintes, ele vai fazer aquele famoso convite, né? O vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Principalmente aquilo ali era para o judeu, porque é canseira e enfado aquele negócio. Cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus o aliviaria. Jesus toma para si. Ele é o cumpridor da lei. Então ele chama o homem à liberdade. E a orientação é: não torneis a meter-vos, a se colocar novamente debaixo de jugo de servidão. Se vocês foram libertos. Por que ele está falando isso? Nós já sabemos, né? Porque havia um grupo forte, liderado por alguém que estava querendo que, para ser cristão de verdade, ele primeiro teria que se tornar um judeu e seguir a Cristo. Mas tinha que se circuncidar, e tinha outros,
os batismos de purificação deles, lavagem, todo um rito, não é? E ele falou, olha, nada disso, vocês já 4 capítulos, né? Embora a carta, como nós já sabemos, no original não tem nem capítulo nem versículo, é uma carta como se escreve uma carta, né? Não deixar isso acontecer. E o que ele vai falar, queridos, em seguida, nos versículos 2, 3 e 4. Então o recado está dado. Qual o recado? Permaneçam. Até quando? Até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Seja Jesus voltando, levando toda a igreja, vindo para o juízo, seja você morrendo aqui biologicamente apenas, não é? Porque o servo de Deus não morre, passou da morte para a vida, não é? É permanência. Por quê? Porque esses ataques virão sempre. Ali foram aqueles judaizantes. Ao longo da vida vem outras coisas, dizendo, se você não fizer isso, se você não guardar tal dia, se você não observar tal festa, se você, não é? Ou se você não fizer parte desta denominação, isso é muito comum, eles nunca dizem, né? Quando você está lá dentro, depois de um tempo, é que descobre que se sair, não tem salvação. Aí, sabe? Então a salvação é em Cristo e ser membro desta, né? Isso não existe, né? Tá certo, amados? Então, e o 2, 3 e 4 agora, ele começa a dizer as consequências nocivas de quem pratica esse tipo de coisa. E ele vai dizer, olha, eis que eu, Paulo, vai dizer com todas as letras, não é ninguém que está dizendo, não é recado. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Toda vez que ele está falando circuncidar, ele está querendo falar da lei toda, está debaixo do jugo da lei, tá? É porque para o homem era o primeiro sinal, né? que se cumpria em todos aqueles do sexo masculino. No caso do judeu, até hoje, o 8º dia de nascido, eles são circuncidados, né? 8 dias. Então, Paulo ele diz a consequência. Amado, você já pensou Cristo não ter proveito em nós? Aí aquela velha pergunta, é Cristo que se aparta de nós ou somos nós que inventamos coisa para sair? A Bíblia toda vai, as promessas, quem vem a mim eu nunca lançarei fora, ele está prometendo isso. Ninguém pode arrancar da minha mão, ninguém. Agora, em nenhum lugar está dito que você não pode ir embora. Procura na Bíblia dizendo que você não pode ir embora. Sua própria conta, que você não pode apostatar. Não tem. Agora, quando estiver nele, se você estiver nele, ele garante. É minha ovelha. Está dando problema. Deixa que ninguém é mais especialista do que eu para dar um trato nele. Entendeu? É só deixar 70 anos na Babilônia, no cativeiro, que eles vão sentir um pouquinho de saudade. É com Jesus. Mas não deixa de ser servo do Senhor. Entendeu? Agora sair, abandonar, isso é outra coisa, tá? Então, Cristo de nada aproveita. É muito grave, não é, amados? Nada aproveita. Você deixou o sacrifício de Jesus em vão. E é tão grave que o 3 ele vai, de outra forma, repetir. De novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Essa expressão protesto, não sei como está em algumas outras versões, Paz do Senhor, esta versão, Paz do Senhor, esta versão protesto, ela era muito usada em documentos, talvez ainda hoje seja utilizada em documentos oficiais, cartoriais, Então é uma ênfase forte, tá? Eu protesto, ela é usada nos dois sentidos, no sentido bom também, tá? Existem expressões de saudações, né? Desejamos ou encaminhamos os nossos protestos de consideração e apreço à vossa senhoria, né? Coisas assim
da República passada, nos ofícios, vinha isso. Os protestos de apreço, né? Você, pô, protesto ou apreço? Ou ele está me... Não, ele está... É que o protesto dá uma ênfase daquela coisa oficial. Então, Paulo usa nesse sentido também. Protesto, tá? É uma afirmação quase que está registrada em cartório, tá? Algo assim, que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Porque alguém poderia dizer, não, apóstolo, ele só quer que a gente seja circuncidado. Não, se você fizer isso, como é uma obrigação da lei, não de Jesus Cristo, você vai ter que guardar toda a lei. Então, Paulo está sendo muito enfático com os Gálatas para eles não caírem em nenhum tipo de conversa. Por isso que o 5.1 é muito forte, o estar ou permanecer, depender da sua versão. Permanecer é a coisa mais difícil, amados. O mais difícil na vida do crente não é o momento que ele tem um encontro com Jesus, né? Ou no final, quando ele vai para Jesus. É todo esse processo de caminhada. Aqui é que é difícil. Né? Como era no deserto, né? Você sai do Egito, bênção, libertou. Entrou em Canaã, está vencendo tudo que é guerra, com Josué no comando, bênção. Mas a caminhada no deserto. Você pode substituir cada um daquele ali como se fosse um ser humano só. Você, eu. Ora estou me complicando, ora estou com saudade, ora quero voltar, ora não sei o quê. É complicado, é o processo. Os ataques vêm de todos os lados, não é? E é assim que funciona a propaganda e marketing, né? Propaganda e marketing. Eu lembro de, pelo menos aí há uns 30 anos, propaganda de um carro, não é? Era a propaganda de um carro de uma grande montadora, quer dizer, que era o carro que o mundo esperava, o top do top, chegou. É esse aqui. Não tem outro. Né? Nem existe mais, né? Já tem outros, mas a propaganda, né, vem nesse sentido. Claro que é uma propaganda. O carro que você achava aquele perfeito, que não existe, chegou esse aqui. E era uma propaganda bonita. Aí tem fundo musical, com estudo de psicologia, que a música vai atingir o coração do ser humano, aí ele vai pegar um empréstimo, vai comprar o carro, não vai conseguir pagar, e vai, um monte de coisa. Enfim, o difícil é permanecer. Então, permanecer em Jesus Cristo, na simplicidade que é em Cristo Jesus, dia após dia, porque propostas estranhas, elas vão surgindo ao longo do caminho. Tá? O 4, lembra que eu falei do 2 ao 4, ele está falando da mesma coisa, praticamente repetindo, mas ele está enfatizando o quão perigoso isto é. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, né? Em algumas versões, decaído. É como se você dissesse, da aliança no sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, que é gracioso, né? Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não vem de cada um de nós, é dom de Deus. Vocês mudaram dessa tão bela aliança, eterna aliança, eterno concerto, como está lá em Hebreus, para uma aliança em que você se justifica diante de Deus pelo que você faz, pelas obras que você faz. Tá? Então ele é forte, tá? Ele é forte, nós não estamos entrando no mérito. Alguém que por acaso antes da carta se circuncidou, pode voltar, tal. Eu imagino que sim. Agora, depois que a pessoa tem conhecimento, isso tudo é lido e explicado, a pessoa vai voltar e dizer, não, eu estava sendo enganado por alguém, o caminho é esse aqui. O caminho é seguir o Senhor Jesus e a fundamentação que os apóstolos, não é? A doutrina dos apóstolos. E Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus, que foi separado para pregar para todo mundo, mas especificamente, assim, com muita ênfase para os gentios, para as pessoas que não são judias, né? No nosso caso. Se estivéssemos vivos na época do apóstolo Paulo, a maioria aqui de nós, creio, seria alvo da pregação do apóstolo.
Então, amados, vocês veem que o 2, o 3 e o 4 é uma forma de Paulo protestar que, Cristo, olha as consequências. No versículo 2, Cristo nada vos aproveitará. É muito grave. No dia que você morrer, você vai seguro, né, que está indo para o céu justamente por causa de Cristo. Mas você está cumprindo a lei. Paulo diz, olha, naquele dia não vai ter proveito. Não aproveitará. Então, é muito grave. Segundo, não, eu estou em Cristo, mas estou guardando a lei. Aí, Paulo está dizendo, você vai ter que cumprir toda a lei. Aí chega naquele dia, ok, você crê em mim, que eu morri por você, mas também você adicionou a lei. Vamos ver se você cumpriu. Não, falhou em uma vírgula aqui, você pulou a vírgula, né? Que só serve 100%. Também o senhor não pode entrar aqui, o senhor vai para aquela outra fila ali. Quer dizer, não é brincadeira, é um negócio muito sério aqui que o apóstolo está dizendo. Né? A terceira que está no versículo 4. Se você se justifica pela lei, aí já é um caso pior, porque você já excluiu a graça. Da graça tem descaído. Aí não há nem mix. É a pessoa que abandona a graça quer se justificar, tá? Por outro tipo de legislação, vamos dizer assim, tá? Então isso aí são versículos, a gente vai lendo, mas não percebe às vezes a profundidade da consequência do final de cada versículo. Se você observar o final do 2, do 3 e do 4, são 3 consequências gravíssimas. Tá? E no 1 já vem a resposta, é o permanecer. Permanecer no evangelho puro, simples do Senhor Jesus Cristo. Tá? Os versículos 5 e 6, queridos, é uma, vamos dizer assim, resposta à fé, da fé ao legalismo, né? É uma resposta da fé ao legalismo. Porque nós, pelo Espírito da fé, e outros vai estar Espírito mesmo, uma letra maiúscula do Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça. Isso é quase que por definição o quê? Crente. O que é um crente? Crente é aquele que aguarda, é pela fé. Ele não está vendo, ele não está fazendo algo agora e se justificando ao final do dia. Ele caminha pela fé, ele é peregrino, mas é aquela fé lá de Hebreus 11:1, né? A certeza das coisas, né, que nós esperamos. A certeza, né? É a plena convicção daquilo que não vemos e a prova, né? A prova daquilo do que nós não vemos. É totalmente diferente. Como é que se faz uma prova? Vamos dizer, um auditor vai fazer uma prova, um teste numa empresa. Ele precisa de evidências. E a fé, ela vai além. É a prova do que você não vê. Não tem como ter evidência material. Isso é viver a fé. Você tem certeza, você está andando aqui por algo que você não tem como tatear. Não é isso? Está lá em Hebreus? Nós não vemos, mas nós dizemos aqui é prova. Mas não estou vendo, não é porque você não crê. Então a fé é isso. Então ele vai falar, olha, a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, amados, é a resposta que ele está dando a quem se justifica por legalismo. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. Então, em Cristo, ele está já dizendo, olha, não é por grupo judeu ou grego, como era comumente chamado quem não era judeu, Império Grego, né? Mas é pela fé que opera por amor. Isso é interessante, a fé que opera por amor, porque ele coloca essa palavra amor aqui no meio. É mais ou menos aquilo que o Tiago já ensina, a fé sem obras é morta. Ela é uma fé, a palavra caridade que vinha nas Bíblias mais antigas no lugar de amor, ela nada mais é do que fé operante. É fé em que é demonstrada a fé.
Amém? A caridade era isso. As Bíblias antigas, as primeiras Bíblias que a maioria dos locais onde está amor era caridade. Ainda tem Bíblia que de vez em quando eles lançam com essa palavra para manter essa versão, tá? Mas é a caridade, a fé que opera por amor. Ou seja, por trás dos seus atos de fé existe o amor. Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, você pode fazer uma lista de coisas que ele cita, de nada adianta. De nada adianta, não é isso? Se não tiver amor, nada adianta. Então essa fé, ela tem que estar operante em atos de amor. Tá? E aí vem mais uma daquelas expressões, lembra que eu falei que ao longo da epístola aos Gálatas, ele usa bastante, assim, a cada 15 versículos, 10, 15, ele dá umas chamadas, né? Aquelas chamadas assim, maravilho-me que vocês, né? Aquela né? Ó, insensatos Gálatas, de vez em quando ele né? Ou então, dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Né? Quase com uma provocação, porque eles ouviram. Aí lá agora vai dizer, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Né? É mais uma forte declaração. Corrieis bem. Vocês estavam andando na verdade, que é Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Não é? Quem foi que vos impediu? Vocês corriam bem. Alguns comentaristas falam que pode se tratar, quando ele fala quem vos impediu, pode se tratar de um líder dos judaizantes. Mas é comentário, tá? Teria um grupo, mas tem um cabeça aí que é o que mais conhece, enfim, é o que mais tem alguma forma de falar que acaba convencendo aquelas pessoas a mudarem de rota, tá? E ele vai falar, olha, vocês corriam bem, vocês estavam, né? Expressões comuns para o apóstolo Paulo, né? Essa questão de correr, da maratona, do alvo, né? Isso era uma coisa assim muito usada e conhecida naquela época também. Vocês estavam bem, Paulo não estava reclamando, mas houve alguma coisa que estava impedindo eles de obedecerem à verdade. Né? Aí já entra o quê? A chamada desobediência, que também tem consequências. Desobediência. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Tá? Vamos explicar um pouquinho esse 8. Ele é simples. Tá? Significa dizer que essa persuasão é a técnica, uma das principais do vendedor. Né? O vendedor ele tem que persuadir o seu potencial cliente a comprar o produto ou o serviço dele. Então ele está dizendo que essa persuasão não veio de Deus. Porque quem é que nos chamou para a vida, para a verdade? Deus. Deus nos chamou para andarmos nas pisadas do seu Filho, Jesus Cristo. O que ele está dizendo, vocês corriam bem. Quem foi que impediu para que vocês não obedeçam à verdade? Comecem a andar... Esta persuasão, este convencimento aí de alguém ou de alguéns, não vem daquele que vos chamou, porque quem vos chamou foi Deus. E Deus não chamou vocês para a servidão, o jugo pesado. Ele chamou vocês para serem livres. Livres. Então ele já deixa claro. E para nós fica também interessante, a gente, na situação diária nossa, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus? Né? Porque alguém, às vezes, te para, te aborda e começa, né? A gente tem que ter o discernimento, pedir a Deus sempre discernimento de espírito,
para saber se aquilo ali não é o espírito contrário, usando ali um vaso, ou a cabeça da própria pessoa. Né? Você agradece, pede licença, vai embora, tal. Né? Todos nós já passamos por isso, mais de uma vez, imagino. Acontece com os crentes, principalmente. Né? De você separado, né? E ter esse tipo de abordagem até inteligente, é uma abordagem até interessante, mas que só serviria para efeitos de conhecimento que aconteceu, e não para querer mudar. Mas o objetivo quase sempre de determinadas pessoas é fazer você mudar. Tá? Interessante que comigo já aconteceu assim, eu lembro de 2 casos bem interessantes de pessoas que eu estava totalmente descaracterizado, não estava com roupa, com Bíblia na mão, normal, o camarada que nunca me viu vem e começa a falar das práticas. Você sabia que as coisas da Bíblia já aconteciam no Império Babilônico, na Assíria, no seu... Esse camarada nunca me viu, do nada veio falar comigo, de óculos, e aí eu pacientemente ouvindo, sim, interessante, tal, e ele, tal. Ou seja, isso aí é um enviado do adversário, conhecedor da coisa, né? Mas eu falei, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, tal. E ele começou a falar de coisas, né? Os sumérios já faziam isso há muito tempo, isso é uma cópia dos sumérios, tal. Do nada, gente, não era assim vindo para a igreja, tá, entendeu? Porque você poderia ver assim, essa pessoa tem como objetivo, na cabeça dele, trazer à luz uma pessoa que na cabeça dele está sendo enganado. Então, você está passando do nada para ir na padaria, aparece uma pessoa dessa, assim. Outro dia foi uma senhora no hortifruti também, do nada. Eu sozinho comprando fruta dentro do hortifruti. A mulher chegou para mim, não, você é judeu. Falei, pô, como é que a senhora está vendo alguma coisa aqui de judeu? Não, você foi queimado em 1600 e pouco. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Não, mas Jesus é um, Cristo é outro. Você Mas olha, interessante, hortifruti lotado. A mulher veio me escolher. Entendeu? A senhora veio me escolher. Você é dos fiéis, você é do judeu fiel, morre, encarna, tal, morre. Eu falei para ela, agradeci, olha... Tal. Então, amados, eu estou falando que essas coisas acontecem, já deve ter acontecido com alguém aqui, coisa parecida, e se não aconteceu, pode acontecer. Tá? Então, Paulo está dizendo isso aqui, permanecei firmes, porque essas coisinhas vêm. Do nada, não é você vai estar sem Bíblia, você vai estar fazendo a tua corrida, vai aparecer uma amalequita lá. Entendeu? A gente fala do Amalequita, o Amalequita ele fez um estrago no quem estava na retaguarda. O pessoal fica distante, não anda no corpo, lá no deserto. Vê lá o que aconteceu lá com quem estava na retaguarda, não. Estava para lá da retaguarda, estava quase 2 dias de distância não quer andar junto. O Amalequita fez um estrago. A pessoa falou que haverá inimizade para sempre entre Israel e Amaleque e mandou Saul, no tempo certo, destruir os amalequitas, coisa que ele não fez. Corrias bem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Era uma expressão também conhecida e que Paulo usa em Coríntios, né? Não sei se 1 Coríntios 5. Ele vai falar do Cordeiro Pascal, 5, 6, não lembro exatamente, mas se alguém... É isso, né? Pode ler, irmão Hermélio, por gentileza, com o microfone para o irmão Hermélio. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Amém, queridos? Isso é uma outra carta para um outro grupo de irmãos da igreja de Corinto. Aqui ele está para as igrejas da Galácia.
Então, ele usa a mesma, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Jactância é orgulho, soberba, se achar que está certo, aquela coisa, acima de tudo. Paulo fala, não é bom. Aí ele chama de um pouco de fermento, porque o crente não pode andar com soberba. Está no Salmo. Eis que o Senhor não suportará todo soberbo. E aqui em Coríntios ele ainda manda a gente limpar desse fermento, né? Exatamente. Por que Paulo usa isso aqui, amado? Urgência de não deixar se contaminar. Urgência. Limpa, tira isso rapidamente. Volta para a posição, querido. Muito bom o detalhe que o irmão Hermélio acrescentou. Limpar. Lá era um outro caso, mas o ditado é conhecido. Entre os judeus, então, né, ele vai mostrar aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, ele vai contaminar toda a massa. Aí é a ideia do bolo. Você tem a substância pura, aquilo que é realmente o cereal, aquilo que tem nutrientes para a tua vida, aquilo que dá sustentação para a sua caminhada diária. Aí, eu querendo fazer algo mais bonito, quando eu falo eu, qualquer um, imagino fazer um bolo bonito, jogo o fermento, o que vai acontecer com aquilo tudo? Vai inflar. Um bolo bonito. O negócio era só, a massa estava aqui, a substância. Eu joguei um fermento, ficou do tamanho do púlpito. O que é que tem? Aparência. Mas não tem substância. Então, para a aparência fica bonito. Comparecia a cerimônia. Ato cerimonial da lei. Cumprir tal rito. Aparência, ato da lei. Mas o coração? Não é? Mas o coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procedem as fontes da vida. Provérbios 4. Então, amados, ele vem aqui numa sequência agora falando firme. Por isso que eu falei, agora ele entra na parte prática. Vou mostrar para vocês o que acontece na prática. É isso aqui, tá? Não foi Deus que chamou vocês para mudar a rota do caminho. Essa persuasão não procede de Deus. Você é um bom vendedor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas Paulo, essa expressão confio de vós, né, vem nas versões mais complicadas, assim. A área ela é um pouco mais tranquila. Esse confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Essa primeira parte do versículo, Paulo está dizendo o seguinte: mas eu estou confiante de que vocês vão permanecer no que eu estou ensinando aqui. A ideia é essa, esse palavreado, confio de vós, então, no Senhor. No Senhor, ou em Cristo, é uma expressão muito interessante, aqui fazendo um parênteses. Vocês vão olhar nas cartas de Paulo, o tempo todo ele está falando no Senhor, em Cristo, mas ele nunca explica o que é isso. A Bíblia nunca vem explicação do que é em Cristo, no Senhor, coisas que não são usadas na língua de ninguém, em lugar nenhum do mundo, esse negócio. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que quer dizer essas coisas, né? Porque Paulo, tudo que ele fazia, ele está dizendo, tem que ter Cristo. No Senhor, em Cristo, tal, é ligado a Cristo. É como se nós fôssemos um só que ele é o cabeça. Por isso que ele usa essas expressões o tempo todo na Bíblia, que a gente não vê no dia a dia falado no nosso idioma, nem em idioma nenhum, no Senhor, naquele, em Cristo, né? Porque fora de Cristo não tem como, né? Que a nossa irmã, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Já conhece? Não, né? Amém, seja bem-vinda. Esse confio de vós quer dizer isso. Então, Paulo termina esses alertas com confiança, graças a Deus.
Ele está dizendo assim, eu confio em vocês. Vocês compreenderam, entenderam o perigo das coisas e vão permanecer na graça, na aliança de Cristo. Mas ele termina também, interessante, como terminará todas as coisas. Permanecer no Senhor, bênção. Aí o que é que diz a parte B do versículo? Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, estou pouco me importando se é um apóstolo. Pode até ser apóstolo, vai para o inferno. Né? A gente não sabe, sofrerá a condenação. Deus sempre dá oportunidades às pessoas de arrependimento, é da natureza de Deus. Né? Paulo aqui, mas ele está sendo, a Bíblia é sempre contundente. Né? A Bíblia, quando fala de pecar, ela usa no sentido de não admitir nenhum pecado. Aí lá na frente faz, olha, se disser que não tem pecado, tal, mas o ponto não se deve pecar. Esse é o ponto. Né? Ela é assim, taxativa, mas conhecendo que o vaso tem esses problemas. Tá? A paz do Senhor Jesus, amado. O senhor é o marido dela? Claudinha não quer deixar ele sentado do lado? Não, o senhor senta do lado da sua esposa. Isso é automático, a gente, né? Vai separar o casal? Então, amados. Então, queridos, observe aqui. Confio de vós. Ótimo. Quem está vos inquietando? Condenação. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus Cristo falou. Quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Continuando, meus amados. 11 e 12. Tá? Eu, porém, irmãos, né? Já ali, irmãos, preste atenção na pergunta que o próprio Paulo vai fazer. Se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Paulo está dizendo, faz sentido a perseguição que eu sofro se eu continuo pregando circuncisão, aqui sinônimo da lei, dizendo que os gentios têm que ser circuncidados também para serem cristãos? Tem que fazer uma triangulação de passar pela lei, aceitarem Cristo? Paulo, a pergunta, né, aquelas perguntas retóricas dele, a resposta é óbvia que não, né? Se eu, Paulo, prego a lei, circuncisão, eu provavelmente não estaria sendo perseguido. Estaria tudo muito bem, obrigado. Mas por que eu sou perseguido? Ele está dizendo isso para os Gálatas. Porque eu prego a Cristo e este crucificado, né? Logo, em consequência, o escândalo da cruz será aniquilado. Ou seja, o escândalo da cruz é onde Paulo se gloriava. A morte do Senhor Jesus é que nos trouxe vida, né? Cumprindo ali Isaías 53. A morte da cruz é que nos trouxe vida. Então ele está dizendo para os irmãos Gálatas, se eu ainda prego a circuncisão, ou que alguém tenha que observar a lei, por que sou perseguido? Não faz o menor sentido. Vocês não percebem, né? Falando para eles, lógico. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, ou uma coisa ou outra, irmãos. Não dá para se misturar. Né? Ou eu prego Jesus Cristo, ele crucificado, claro, a sua ressurreição, porque também Paulo mesmo vai dizer, se ele não ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, se ele não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Então ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Está vivo e reina para todo sempre. Não é isso? Vivo e reina para todo sempre. Agora vem o versículo, eu tenho que controlar aqui, tá? Hoje tem muita gente nova, né? Só para explicar, a gente tem a escola bíblica dominical de 9 às 10, faremos um intervalo e depois vem uma mensagem das 10h30 até quando, assim, uns 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, tá?
Tem um intervalo. Então, a gente está no finalzinho da EBD que estamos estudando do livro de Gálatas. Estou falando, os irmãos da igreja já sabem, mas temos os visitantes nossos, amados. E mais do que amados nossos, amados do Senhor, né? Amados de Jesus. Ele morreu por nós. Aí vem uma frase aqui, queridos, um pouquinho, né, complicada, que eu vou pedir, não para o Hermélio, porque deve estar igual ao meu. O Hermélio vai dizer: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Está igual, né? Talvez de outra irmã ou de outro irmão. O King James, pastor, não precisa de microfone, que ele já é um microfone, pastor Cleiton, é quase um microfone. A King James está bem pesado. O termo que eles usam aqui: quem dera que se castrassem isso, aqueles que vos estão perturbando. Isso. E tem outras que falam mutilassem. É o teu, Carlos? Pode ler, por gentileza? Isso. Na revista e atualizada diz: tomara até se mutilassem os que vos perturbam. Amém? Vamos estudar um pouquinho esse versículo, queridos, dentro do... Não é? Nós sabemos que Paulo era um homem extremamente amoroso. Tá? Agora, Paulo tinha um público-alvo a zelar. Quem? As ovelhas do Senhor Jesus. Não é? As ovelhas do Senhor Jesus. Era o público dele. Essa expressão... do pastor está castrado, na ara, eu tenho aqui, mas é por questão de espaço, enfim, não se preocupem. Mutilassem, não é? Mutilassem. E aqui fossem cortados aqueles que vos inquietam. Qual é a questão aqui, segundo, queridos, os comentaristas, desde os mais antigos, de séculos 17, irmãos nossos que dedicaram-se a escrever sobre estudos da Bíblia, na época que não tinha nada de comunicação tão fácil como é hoje. Não é? Essa questão tem mais a ver com o que o pastor falou ali, o emasculação, que é chamada também. É o homem se castrar. Já que vocês querem circuncidar, vocês podiam ir mais além e se castrar. Isso era uma espécie de ironia também. Por quê, amados? Por causa de uma deusa chamada Cibele, conhecida de todos os Gálatas, e que era principalmente vigente às festas dela na região da Frígia. Se vocês forem num mapa antigo, isso é curiosidade, não precisa, né? Mas é uma fundamentação. Se alguém um dia perguntar a um irmão ou uma irmã na rua, né, está conversando com um irmão, até um irmão em Cristo, vocês têm uma ideia mais ou menos do que é. Tá? A região da Frígia, ela era dentro da macro-região da Galácia, porque a Galácia era muito grande. Por isso que a carta não é escrita à igreja da Galácia, percebe? A carta é escrita às igrejas da Galácia. Tinha um monte de igreja na Galácia, em várias cidades diferentes. Né? Várias. Antioquia da Pisídia, dentro da Galácia. Derbe, dentro da Galácia. Listra, dentro da Galácia. Tá? Então, a região da Frígia, principalmente, tinha essa tal de Cibele. Era uma deusa. A gente sabe que esse panteão de deuses era comum naquela época. Lembra quando, em Atos 17, quando Paulo vai para Atenas? Tinha uma casinha para cada deus. Deus não sei o quê, Deus não sei o que mais o quê, Deus não sei o quê. Cada um tinha um estilo. E tinha uma casinha lá que era ao Deus desconhecido. Eles gostavam tanto de ter deuses que, não, vamos esperar mais um Deus aparecer para a gente colocar na galeria dos deuses ali. Aí Paulo aproveita o momento que ele está lá esperando o Timóteo e prega. Vou pregar sobre esse Deus desconhecido. É o Deus que criou os céus e a terra, que vocês não conhecem, tal. Então, só para dizer que era muito normal naquela época. Então, o que acontecia com os sacerdotes de Cibele? Eles se emasculavam, ou se castravam, tá? Nas festas, nas festividades durante os anos, para servir a deusa, que nem deusa era, né? Tá? Além de haver, como era comum naquelas festas, orgias de todo tipo, mas os sacerdotes, eles se mutilavam. E essa mutilação
segundo todos, o Moody's, Barclays e por aí vai. As boas enciclopédias bíblicas, né, que a gente não pode dar crédito a tudo, em qualquer Bíblia, tá? Qualquer Bíblia. Eu trago muita Bíblia Shed, boa, mas tem comentários que eu não concordo com o Shed, não é obrigado, mas é um bom Bíblia de estudo. Bíblia de estudo pentecostal, muito boa, mas tem coisas, né? Agora, não vamos falar mal dessas Bíblias de estudo de forma alguma. Nós faríamos igual? Estamos recebendo um presente de Deus. Você vai ter só a crítica por ler a Bíblia. O problema de quem não lê a Bíblia, amados, que fica lendo só estudo, é que ele não vai saber criticar. Porque ele fica lendo livro e estudo bíblico e nunca leu a Bíblia. Então você é obrigado a ser... Aí você cai nessa persuasão, que não vem de Deus. Então o primeiro professor da sua vida é o Espírito Santo. Ah, eu só tenho o primário. Meu irmão, o que tem de crente que não sabe nem ler e escrever direito e sabe a Bíblia, te dá uma aula. Porque ele lê a Bíblia. É ele Deus, na comunhão. Ele lê a Bíblia. Não entendi bem o que esse comentarista está dizendo aqui, não. Além de falar difícil, quase sempre, e aconteceu muito comigo no meu trabalho, que eu fazia trabalho de análise de processos, quando ainda já sou aposentado, né? Quando a gente aprendeu uma coisa, bastou 2 anos trabalhando ali, trabalhei 21, mas bastou 2 para todo mundo entender. Os negócios, quando chegam muito difícil, não é porque é difícil, não. É porque por trás tem malícia para ficar complicadinho, porque é para tentar ver se passa, ver se dá o jeitinho brasileiro. Porque se você espremer, a conta não fecha. Não é isso? Mas é isso. É isso. Tá? Amém? Ficou claro aqui, né? Então, o nosso objetivo não é falar das deuses, nem deuses de panteão A, B ou C, tá, amados? Então, apenas dizendo que essa deusa é Cibele, e com certeza deve ter vários outros sinônimos do nome dela também, mas se vocês forem procurar, só pesquisa, vocês vão ver que ela é da região da Frígia, que fica dentro da Grande Galácia. Tinha a Galácia do Norte, Galácia do Sul, e tinha a Frígia lá dentro. Então, Paulo, quando comenta isso, é muito provável. Vocês não querem negócio de circuncisão? Vocês estão indo aí, obrigando os pagãos quem era pagão ou gentil a fazer isso, faz então como os da região aqui, vão mais além, se emasculem. Vamos passar? E para terminar, do 13 ao 15, né? Estamos chegando já do 13 ao 15, queridos. É praticamente autoexplicativo do 13 ao 15, mas é importante aqui um pequeno comentário, tá? Vamos ler do 13 ao 15, que nós já lemos, mas por que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade? Olha como é autoexplicativo, né? Liberdade, posso fazer o que quiser, sou de Cristo. Né? O próprio Paulo está dizendo aqui, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. O amor operante, não é o da boca para fora, é o amor do 1 Coríntios 13. O amor que se reflete é a fé que se reflete em atos. Não para justificação do homem, porque nós somos justificados pela fé, mas é como consequência natural daquele que crê. É uma nova criatura. Tá? Então não pensem que a liberdade, vocês eram escravos. Imagina como escravos, num mercado de escravos, que é sempre essa visão que se tem do passado, se eles eram amorosos, ali havia briga, ali havia contendas, ali a coisa era complicada. Mas agora ele falou, vocês são livres em Cristo, agora vocês estão debaixo do jugo de Cristo, vocês são escravos de Cristo, mas o próprio Senhor Jesus falou. O que é que ele falou? O jugo dele é suave e o fardo é leve. Não é? O jugo é suave e o fardo é leve, querido. De Jesus é outra coisa. Mas não é que não existe jugo nem fardo, porém tudo é leve, nem se compara com o da escravidão, que você sai com dor nos 2 lados aqui,
todo machucado e ninguém cuida das suas feridas. Tá? Então, servis uns aos outros com amor operante. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Aqui, alguém pode perguntar assim, mas não é amar a Deus primeiro sobre todas as coisas? Não poderia alguém perguntar isso? É porque esses mandamentos, que são os 2 primeiros, que vêm para a nova aliança, porque ele está dizendo, ó, toda a lei se cumpre nisso. Se vocês observarem Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, né? O Senhor Jesus dando uma aula, ensinamento, ele lá tem aqueles que chamam lá o versículo de ouro, né? Tudo que você quiser que os outros façam para você, você faz também. E o que você gostaria de que não fizessem com você, não faça também para ninguém. Né? É o versículo de ouro. Só que os judeus precisavam de regrinhas lá e cláusulas, a gente sabe disso. Ó, toda vez, a gente sempre gosta de dar o exemplo do gado, porque era uma sociedade agropastoril, por excelência. Já existia, lógico, ferreiros, outro tipo de coisa. O teu gado vai lá, pulou minha cerca, machucou, não só derrubou a cerca, quanto feriu o meu gado. Qual é a lógica da lei? A lei vai dizer, não, você vai ressarcir, ó, entrega um boi lá para o que foi ferido, conserta a cerca dele. Não é normal, amados. Mas por que é normal para a gente? Porque nós temos o Espírito. Mas ainda hoje não é normal para muita gente. O que vale é eu levar vantagem. Ponto. Continua do mesmo jeito. Um pessoal rude, rústico, rebelde. Então ele está dizendo aqui, isso aqui, amarás o teu próximo. Por quê? Porque não existe amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o próximo. E não existe amar o próximo sem amar a Deus sobre todas as coisas. Um está ligado ao outro. Se você ama o próximo como a si mesmo, amar, esse amor que vem de Cristo, é porque você ama a Deus. É porque você ama a Deus. Não é? Se você ama a Deus, não tem como você falar, não, eu amo a Deus, dos outros eu não quero nem saber. Na prática, você não ama nem a Deus, nem aos outros. Você é egoísta. Concorda, amados? Não tem a dizer, eu amo a Deus, todo dia eu faço não sei quantos jejuns, aquele fariseu e publicano, né, do dízimo, jejum 2 vezes por semana, não sei o quê, mas é aquele ali, publicano, ele só quer saber dele. Ele acha que a relação dele com Deus é justa. E Jesus falou, aquele ali não voltou para casa justificado, hein? O publicano, sim, foi mais honesto. Nem ousou entrar muito, o negócio ficou lá, olhou para baixo, não quis levantar a cabeça, ele pelo menos reconheceu a condição dele. Né? Então, queridos, não existe isso isolado. Pode até ser que tenha gente que use isso isolado para se auto-justificar, está usando errado. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí está esquecendo de Deus. Ele está no caminho errado. Nada mais é do que uma auto-justificação também. Querer demonstrar que realiza atos de amor para se justificar. E aqui não é para justificar. Aqui é para quem tem fé. Aqui é para quem recebeu a justiça de Deus. Isso é um processo natural. Vamos ficar de pé. A gente vai terminar. 10 horas. E ele termina concluindo, se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não é? E aqui a ideia é uma ideia de uma matilha, de um grupo de animais que, lobo, estão ali andando, a caça, brigando, aquela coisa toda, mas de vez em quando está um mordendo o outro, né? Quando você vê tem um lobo ferido, não foi um animal estranho, foi da própria matilha. Tá? Então ele falou, por isso que ele aqui, a ênfase é no amor. É no amor, na justiça, não dá ocasião à carne, mas se porém está um se mordendo contra o outro, né? O que Jesus falou? Uma casa dividida contra si mesmo não prosperará. Quando acusaram ele, né, de expulsar demônios por Beelzebu. Ele falou, Satanás ia trabalhar contra ele mesmo?
Vocês são tão inteligentes assim, doutores da lei, é isso mesmo que você está me dizendo? Ele montou um exército para se autodestruir. Não é? Montou um exército para se autodestruir, é isso que você está me dizendo? Não. Então quem está libertando o outro não é amiguinho dele. Eu não sou amigo dele. Eu estou libertando aqui uma vida. Sai. Essa vida aqui é minha. Então, a igreja é unida. Amém, amados? Vamos orar para o intervalo. Terminamos a EBD. 16, vai, se der tempo, 16 é fruto, obras da carne e fruto do Espírito, tá? E já medita, porque carne não é fruto, carne é obra. Preste atenção nessas palavras. E Espírito é fruto. Tem diferença, hein? Já captaram, né? Os alunos são bons, já captaram. Carne é obra, Espírito é fruto. Outra coisa, o fruto é no singular. O fruto é e não o fruto são. E obra são. E não termina, não é taxativa, não vai até aqui. E outras coisas semelhantes. Não tem fim para a maldade. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por este período de escola bíblica dominical. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor já prepare os nossos corações para a mensagem que será trazida logo mais, ó Deus querido, e que o Senhor nos dê um intervalo abençoado, ó Deus. Já somos gratos por tudo que tens feito, ó Deus, neste dia e pelo que farás. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.